O vídeo de hoje, antes de a gente começar o vídeo, a gente vai lá em uma feira de carro. E é uma feira de carro antigo. Mas quando a gente chegar lá, a gente começa o vídeo. Beijo, tchau. Aqui na feira de veículos, dá uma olhada panorâmica aqui. Essa seção é uma das seções que eu mais gosto, que é onde estão aqui as Land Rovers. Bom, agora que já teve a propaganda do Arthur, eu vou falar qual que é o vídeo de hoje na verdade. Esse vídeo é em homenagem ao Jorge, um amigo meu, que perguntou como é que a gente dimensiona o tamanho dos lotes na hora de operar no Forex. Então eu vou comentar um pouco isso, tamanho de lote, alavancagem, risco associado em cada operação. Vamos pro vídeo. Para tornar esse vídeo bastante didático, a gente vai mostrar um exemplo que envolve uma operação no euro-dólar, que é esse gráfico que está aqui na tela, e a gente vai correlacionar esse trade com algumas contas que estão já prontas aqui nessa planilha do Excel. Inicialmente, eu acho que vale contextualizar que o mercado de Forex é o mercado mais líquido do mundo, movimenta diariamente aproximadamente 4 trilhões de dólares. Nesse mercado operam grandes instituições financeiras, como bancos, corretoras, fundos. Você consegue operar nesse mercado depois de abrir uma conta numa corretora. Normalmente, as corretoras desse mercado permitem operações alavancadas. Mas o que isso significa? Que apesar de você ter um determinado saldo na sua conta, você pode enviar ordens muito superiores ao saldo que você possui efetivamente nessa conta. E eu vou tentar mostrar aqui com esse exemplo numérico quais são os impactos que isso pode representar no teu dia a dia. Também é importante entender que as corretoras que operam no mercado de moedas, elas permitem que os traders possuam contas denominadas em basicamente 4 moedas principais: dólar, euro, libra esterlina e franco suíço. Então, se você vai abrir uma conta numa corretora de Forex, você vai precisar escolher em qual moeda a sua conta vai estar denominada. Uma outra coisa importante que todo mundo precisa saber é o seguinte: qual é o tamanho do lote padrão para as operações do mercado de moedas? Quando a gente fala em lote padrão, a gente tem que imaginar o seguinte: 1.0 significa o equivalente a 100 mil da moeda que você escolheu para operar na tua conta. O exemplo que a gente tem aqui na tela mostra o caso de um trader que abriu a sua conta com uns 700 dólares. E eu vou mostrar para vocês qual é o resultado no saldo final da conta dele, dependendo do tamanho do lote que ele escolher para fazer o trade que a gente tem exemplificado aqui no gráfico de euro-dólar. Nesse exemplo que eu escolhi, basicamente o trader fez a seguinte operação: entrou comprado aqui nessa região de 1.15269 e o mercado corrigiu depois que ele entrou. Depois desse susto, dessa correção, ele optou por sair e fechar a operação vendendo aqui na região de 1.14809. Esses são os números que estão apontados aqui na nossa planilha. Portanto, ao fazer uma entrada aqui, uma compra aqui e uma venda aqui embaixo, né, ele comprou mais caro e vendeu mais barato, ele teve uma perda de 0,4% ao comprar em 1.15274 e sair em 1.14809. Apenas um detalhe que, embora aqui o preço esteja aparecendo como 1.15269, ele compra um pouquinho mais caro, 1.15274. É muito comum que as corretoras tenham um pequeno spread no seu preço. Mas o que é importante aqui? O que é importante é a gente saber definir qual é o tamanho do lote que a gente vai utilizar na hora de executar um determinado trade. Então aqui eu estou tentando mostrar nesse exemplo numérico qual poderia ser o impacto que um trader poderia ter numa conta, né, a depender do tamanho do lote que ele utilizar. Portanto, se um trader usa 0,01 lote, ele vai ter envolvido numa determinada operação o equivalente a $1.000. Como é que eu chego a essa conta? Basicamente, multiplicando o lote
lote 0,01 pelo lote padrão, que equivale a 100 mil dólares. Por consequência, um trader que adota, por exemplo, como estratégia usar uma alavancagem mais forte e escolhe 1,5 de lote para uma operação, ele está operando, na verdade, com o equivalente a 150 mil da moeda que ele escolheu na conta dele. Agora, olha que interessante. Esse exemplo aqui, o que aconteceu? O trader entrou comprado aqui nessa operação e se assustou com o movimento, né, de queda que se sucedeu logo na sequência e acabou vendendo um pouco mais barato. Agora, qual é o efeito disso na conta de um trader que tem, digamos, 700 dólares e decidiu, por exemplo, operar com um lote de 0,5? Lembrando que ao optar por operar com um lote de 0,5, o trader está, na verdade, envolvendo o equivalente a 50 mil dólares nessa operação, ou 50 mil da moeda que ele escolheu na conta dele. E aí, como ele tem um saldo de 700, isso equivale a uma alavancagem de 71 vezes o saldo da conta, a alavancagem implícita que ele teve nessa operação. Como a variação observada entre a entrada e a saída foi equivalente a 0,4%, 0,4% aplicadas sobre esse montante de 50 mil, que é o tamanho do lote que ele utilizou, equivale a uma perda de 201,69. Portanto, o trader que executou essa operação com um lote de 0,5 e uma conta de 700 dólares, começou com a conta nesse patamar e encerrou o trade com 498 de saldo, representando uma perda de 29% praticamente. Isso mostra a importância da gente dimensionar adequadamente o tamanho do lote, porque o tamanho do lote ele vai estar diretamente relacionada com a alavancagem implícita que você escolheu para aquela determinada operação e, naturalmente, isso pode aumentar significativamente o risco que você está correndo. E olha que nesse exemplo específico a gente fez aqui uma variação bastante pequena, mas se você aplicar a alavancagem ou adotar uma alavancagem elevada, isso pode representar uma grande perda na sua conta. Então tem que tomar muito cuidado com a alavancagem ao operar. Lembrando que todo esse material, tanto a planilha que a gente disponibilizou e usou nesse exemplo numérico, como também outros conteúdos, eles estão disponíveis no nosso Drive. Se você acessar o nosso site, metanoiatrading.com.br, e clicar aqui, acesse nosso Drive gratuitamente, você vai encontrar a pasta planilhas, esse arquivo que contém esse exemplo numérico que foi utilizado aqui agora. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, compartilhe. Não esquece de assinar o canal, deixar o like. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.